Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que já tem feito essa experiência, você que já caminha com a gente, você que já está acostumado com esse ambiente da palavra, você que é um atraído, seja bem-vindo. E você que está chegando também, eu te acolho com toda alegria. Aqui é o nosso espaço, o lugar da Palavra de Deus. Não é o melhor lugar, talvez, mas é um lugar onde a gente se esforça para tentar conhecer mais da Palavra de Deus, da misericórdia do Senhor por cada um de nós. Bem, vamos lá. Hoje, então, nesse sábado, nós estamos celebrando a importância de que Moisés continua tentando fazer o povo lembrar de Deus, lembrar quem ele é, lembrar quem foi que nos salvou, porque quem foi que deu a salvação para cada um de nós. Isso é importante, porque como eu já falava ontem, o povo, eles estavam conhecendo outras culturas, outros povos, e aí começaram a flertar, sabe? A achar interessante outras culturas que cultuavam vários deuses, começaram a achar interessante as leis, que na verdade não existiam, eram leis mais laxas, não eram tão exigentes quanto a lei de Deus que os outros povos viviam. Então, o povo começa a querer deixar de lado as coisas de Deus para viver. Isso se chama secularização, como a gente vive hoje. Às vezes a gente pensa, as leis civis não são tão exigentes. Às vezes, por exemplo, se eu desviar uma coisinha aqui e ninguém souber, não vai dar em nada. Se ninguém me pegar, não vai dar em nada. Só que Deus tudo vê, né? E nós vamos prestar conta a Ele. Então toma cuidado com o que você anda fazendo. Não tem problema, todo mundo tem gato em casa. Mas você não é todo mundo. E se todo mundo estiver indo para o inferno, você vai para o inferno junto? Então Moisés está tentando chamar a atenção do povo. O que acontece também é que às vezes a gente conhece pessoas ao longo do caminho, da nossa caminhada, que são pessoas muito boas, que são pessoas que fazem coisas boas, às vezes pessoas até na igreja, que fazem coisas boas, mas são pessoas que não estão totalmente interessadas em servir ao Senhor. E aí a gente tem que tomar consciência de que quem me salvou foi o Senhor. Então é a Ele que eu vou seguir com toda a fidelidade. Eu não tenho promessa de fidelidade a uma pessoa humana. Uma pessoa que pode errar, que pode me decepcionar. Mas a minha fidelidade é a Deus, porque Ele não muda, Ele não desiste de mim, Ele que me salvou, Ele não me deixa. Então toma cuidado para quem você está entregando seus tesouros, para quem você está vivendo uma fidelidade, sabe? E aí a gente no livro do Deuteronômio, hoje, não é Doutor Antônio, tá? Mas é Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, hoje, nós vamos ver o Shema Israel. O que é o Shema Israel? É a lei feita como um canto. O Shema Israel era a lei cantada. Por que cantada? Porque aquilo, quando você canta, você grava, guarda com mais facilidade. Então era para ser guardado. Uma lei para ser guardada no coração. Mas não só para ser guardada no coração, mas posta em prática, obviamente, e vivida. Então, o Shema vai falar o que todo judeu, todo cristão hoje é chamado a viver. Amar o Senhor Deus como o único Deus, então não há outro. Não há esse flerte com mas todo mundo, todos os lugares está Deus. Cuidado com isso. Deus está em todos os lugares, mas tem lugares que colocam outros deuses no lugar dele. Entendam, Deus está em todos os lugares. Eu tenho Deus no meu coração, então não tem problema eu ir a certos lugares. Às vezes tem lugares que vão te roubar de Deus e vão querer arrancar esse Deus que está dentro do teu coração e dentro de você. Às vezes há lugares que dizem que Deus está, pensando que Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Sim, Ele está. Mas tem lugares que Ele não é cultuado, não é adorado, porque se adoram outros deuses. Então você tem que tomar cuidado com isso. Porque por mais que Ele esteja dentro de você, é um conflito. Então toma cuidado. Que nós devemos amar a Deus de todo o coração. O coração é a fonte da decisão. Então tem que amar a Deus de todo o coração, é porque eu tomo uma decisão de ser só Ele, de ter somente a Ele. É como que um casamento. Quando a pessoa se casa, ela toma uma decisão de ficar com aquela pessoa para sempre e deixar todas as outras. Amar a Deus de todo o coração
é tomar uma decisão de ter só Deus e não ter mais outros. Amar a Deus com toda a alma. A alma é o lugar do entendimento. Nós somos animais racionais, porque Deus colocou em nós uma alma racional, que nos dá entendimento, que nos dá discernimento, que nos dá... Os outros animais, eles não têm uma alma racional, então eles não entendem. Eles agem por impulso e instinto, mas eles não entendem, não processam as informações, não racionalizam as coisas. Então, um animal, por mais legal que ele seja, por mais que seu cachorro lamba a sua cara e goste de você, ele não está fazendo isso porque ele está pensando e está querendo manifestar amor, porque amor é um sentimento humano, racional. Amar é decisão, amar é pensar e querer dar ao outro. O animal não está pensando, então ele não tem a capacidade de amar. E amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Com toda a força é com esforço, é com luta, é com choro, é com dificuldade. Isso é amar a Deus com toda a força. E aí, Moisés vai falar também que essa lei ela precisa ser não somente guardada, como eu já estava dizendo, mas ela tem que ser guardada e transmitida aos filhos. Filhos que saem do seu ventre, mas também filhos espirituais, porque às vezes Deus vai nos dar filhos espirituais, pessoas que vão contar com a nossa vida, pessoas para as quais nós vamos ser chamados a transmitir, a anunciar, a falar de Deus, a ajudar a caminhar e a crescer. E quando que eu devo anunciar? Quando eu me deitar e quando eu me levantar. Ou seja, sempre. Quando eu estiver deitado ou quando eu estiver de pé, eu tenho que anunciar. Então é sempre. O anúncio é sempre. Às vezes pessoas idosas pensam assim, eu já não tenho mais idade para isso, eu vou deixar os novos fazerem. Falar de Deus, anunciar as coisas. Talvez você não vai ser uma liderança, você não vai ser a pessoa que vai estar à frente. Mas anunciar, falar de Deus, testemunhar é todo o tempo. Então não é porque você está mais velhinho que você vai deixar de anunciar. Na sua cama do hospital, na sua cama numa enfermaria, no seu... Quantos santos não evangelizavam e converteram pessoas no leito de morte, no leito do hospital, internados, e Chiara Lute, né? Que pedia para não tomar morfina para poder ter condições de falar com as pessoas e anunciar o evangelho. E por que eu vou dizer que eu não posso, que eu já passei do tempo, que eu já não tenho mais idade? Enquanto sempre é tempo de anunciar. Uma questão importante do evangelho é que os discípulos receberam poder para fazer coisas em nome do Senhor, mas não conseguiram curar o epilético. Eles receberam uma graça, mas a graça ela supõe a natureza humana. Eu posso receber uma graça de Deus, mas se a minha natureza não está disponível, não está disposta, como por exemplo, se eu lanço uma semente, a parábola do semeador. Se eu lanço uma semente num terreno infértil, ela não vai dar fruto, ela não vai frutificar. E assim também, muitas vezes vai ser na nossa vida. Nós vamos, muitas vezes, eu e você, nós vamos ter uma graça, mas nós não estamos disponíveis para que essa graça se execute ou se realize. Nós temos uma graça, mas nós não estamos favorecendo a ação dessa graça. Então não é só ter uma graça da parte de Deus, mas é favorecer essa graça para que ela haja, favorecer essa graça para que ela aconteça, favorecer a graça para que ela dê frutos. Então, e os discípulos não conseguiram fazer porque eles não acreditavam. Como muitas vezes nós fazemos por fazer. Eu fiz porque eu tinha que fazer. Eu falei, mas eu, não me preparei. Eu já ouvi muito isso de catequistas, que dizem que não, eu deixo o Espírito Santo falar. Mas o Espírito Santo vai falar baseado em quê? Se você não se preparou, se você não estudou, se você não organizou. Eu não preparo não, porque na hora o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, e já aconteceu várias vezes comigo, o Espírito Santo ele pode mudar alguma coisa do que você preparou na hora que você está fazendo. Mas ele não vai fazer baseado no zero. Vai ser uma porcaria. Nós precisamos preparar, organizar, precisamos dar material nosso para o Espírito Santo fazer, para ele mudar, para ele organizar, para ele direcionar para onde ele quer ir. Mas tem que ter uma preparação, tem que ter uma oração, tem que ter uma organização. Os discípulos também não conseguiram porque, como eles não acreditavam, eles estavam sem convicção. Sabe quando você vai fazer algo, mas você não está convicto de que vai dar certo, de que Deus vai agir? Isso não é abandono. Porque quando você não está convicto de que Deus vai agir, é porque você ainda está olhando para si mesmo. Você ainda está pensando nas suas capacidades e está se comparando Deus a si.
Será que Deus vai conseguir? Será que Deus vai fazer? Mas Deus não pode tudo e não realiza todas as coisas? Então é se abandonar em Deus e deixar que Ele faça. Porque quando nós nos abandonamos em Deus e deixamos Ele fazer, tudo vai se realizar. E vai ser a melhor coisa, porque vai ser da vontade de Deus, vai ser do propósito que Ele determinou e da maneira que Ele escolheu. Então que a gente comece a não duvidar da ação de Deus e fazer o que temos que fazer com convicção, que Deus faz e sempre fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.